Como é que eu faço para entender nativos falantes de inglês? Como é que eu faço para entender o inglês americano? Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Meu nome é Bruna Basso e eu sei que se você é estudante de inglês, acredito que você tem uma certa dificuldade, principalmente iniciante, né? Tá estudando agora, tem uma certa dificuldade de entender os nativos falando inglês, os americanos falando inglês. E o vídeo de hoje eu vou te dar alguns segredos, algumas dicas de como você pode melhorar aí o seu listening, a compreensão aí desses nativos e ter sucesso aí na sua comunicação. Então, se você quiser saber quais são essas dicas, quais são os segredos para entender melhor um nativo, um americano conversando inglês, então não deixe de assistir. Vem comigo! Bom, a primeira dica então é passar a observar mais e a ter mais contato com o inglês falado, né? Quando você ouve um nativo conversando. Porém, não é só isso, você tem que prestar mais atenção como são feitos os linking sounds das frases. Porque o que você aprende na escola ou nos áudios de material escolar, de escola de inglês, você vai perceber que o inglês ele é muito pausado, ele não é realmente da forma que é falada no dia a dia, no cotidiano de um nativo. Então a ideia é que você observe como esse nativo ele vai emendar essas frases. E quando você ouve da forma que o áudio de um livro na escola tradicional fala e um nativo no seu dia a dia conversando, você vai ver que a mesma palavra, ou enfim, a mesma frase, melhor dizendo, né, que a gente consegue linkar, parece ser totalmente diferente. Então a dica é tentar observar como que esse nativo faz a junção de cada sílaba, de cada pronúncia. A ideia é você realmente prestar mais atenção e praticar isso, porque é o jeito que um nativo vai conversar. Então, o jeito que você aprende na escola ou nos áudios da escola não vai ser o mesmo do que quando você ouve um nativo conversando. Então, eu vou dar um exemplo para você, vamos ver se fica claro aí a diferença de uma mesma frase para uma frase que você aprende na escola e uma frase que o nativo falaria. Por exemplo, a gente poderia dizer: Don't you want to get a coffee? Seria uma frase comum, que a gente vê nos livros, ouve, enfim. Don't you want to get a coffee? Você não quer café? Estou oferecendo, por exemplo, para você. Agora, um nativo falaria dessa forma. Don't you want to get a coffee? Don't you wanna get a coffee? Então, a gente pode pensar que don't you, a gente vai usar don't ya. Want to, a gente pode usar wanna, eles usam wanna. Get a coffee, então a gente pode emendar também um pouquinho aí desse linking sound. Então, você pode perceber que uma mesma frase, don't you want to get a coffee, que se torna don't you wanna get a coffee, é a mesma coisa, mas a gente entende como algo diferente se você não tem essa prática do listening. Então, uma segunda coisa aí que é importante pensar quando se estuda inglês e se atentar realmente para entender o americano conversando é não ser dependente de um inglês mais devagar, né? Assim como na primeira dica, que você precisa se acostumar mais a ouvir o que o nativo realmente fala, da forma que ele fala, não depender realmente desses materiais ou desses áudios muito lentos para que você entenda. Então quanto mais devagar, melhor para mim, porque eu vou entender o que o cara tá falando. Mas esse não é o real English. Você não vai ter isso na sua vida real, numa conversa com o nativo. Então, quanto mais contato você tiver com esse inglês real, mais rápido a sua compreensão e mais fácil vai ser de você entender o cara e logo, assim, ter essa conversação mais efetiva. Então, quanto mais real for o seu áudio ou a sua experiência, não ficar só naquela questão de sala de aula mesmo, de situações que o livro te impõe, mas vivenciar também situações reais, ou só situações reais, você vai ver que a sua evolução vai ser muito mais rápida. Uma outra dica aí que está muito linkado com essa questão do áudio é o chamado audio flood. O que é o audio flood? O flood em inglês significa uma enxurrada, né? Quando chove muito, a água sobe, a água dos rios, enfim, ou nas grandes cidades, você não tem nem como evacuar, é muita água.
Então, a gente considera também o AudioFlood como algo que seja interessante para que você melhore a sua compreensão auditiva. Mas é aquela enxurrada mesmo de áudio, de contato, ouvir então podcasts, ouvir rádios de rádios americanas online, que você tem fácil acesso, vídeos no YouTube. O próprio TED Talks, que é um site, também tem um canal no YouTube, é ótimo porque tem palestrantes falando sobre diversos assuntos e você vai praticar muito seu listening aí. Então, buscar alternativas que façam com que você tenha contato com áudio assim todos os dias, uma enchente de áudios, para que você realmente tenha uma evolução aí no seu listening e logo você já vai estar pegando os áudios, não vai precisar de legenda e vai entender muito mais do que você entendia quando começou a estudar. E uma última dica aí que eu considero muito importante é você parar de ser um estudante passivo e passar a ser um estudante ativo. O que isso significa? Quando a gente estuda a questão do listening, vou melhorar meu listening ouvindo, assistindo filme, enfim, todos esses recursos que nós temos hoje, a gente não põe isso em prática muitas vezes, e isso é o mais importante de tudo, né? Depois que você tem a compreensão, que você já fez esse exercício de listening, você precisa pôr em prática, você precisa praticar e vivenciar isso como um falante da língua, não só como alguém que escuta, né? Então, qual que é a ideia? É você praticar junto com o áudio. Eu já até tenho um vídeo sobre essa técnica, eu vou deixar até o link abaixo aqui, que é a técnica do shadowing. Shadowing é como se fosse uma cópia, você vai copiar aquele cara que está falando na sua língua nativa. De preferência que você tenha o áudio, mais o transcript, né, que é a parte da escrita do áudio, né, compatível ali. Então, enquanto você escuta, você vai lendo. Você pode escutar 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Pode ler junto com o áudio. E depois disso, você vai praticar como se fosse o próprio falante. Então, você vai tocar o áudio, vai dar o play no áudio. Com o seu transcript, você vai, como se fosse encenar aquilo que o cara tá falando. Então, áudio tocando, você falando junto, lendo, lógico, porque às vezes você não vai memorizar aquilo que o cara falou, pode ser um texto longo, e você vai conseguir aí dominando a questão da pronúncia, dos linking sounds, e vai logo parecer como um nativo. Então essa técnica, esse exercício é muito poderoso para em pouco tempo você já conseguir dominar aí a questão da sua pronúncia e, enfim, da rapidez com que você fala, da sua fluência no idioma. E é isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, coloque em prática realmente o que você está estudando, converse, escute, tenha contato com o inglês diariamente, que só assim, quer dizer, não tem segredo, né? Só assim realmente você vai conseguir aí melhorar o seu inglês, dar um boom no seu inglês em pouco tempo e realizar aí os seus sonhos de viagem, de um emprego melhor ou mesmo uma recolocação no mercado de trabalho. E aqui estão os meus contatos, minhas redes sociais, Facebook, canal do YouTube, Instagram, então me siga lá e nos vemos então no próximo vídeo. Thank you so much for watching, bye bye!